Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Que jogo foi esse no Manuel Barradas, hein? O Vitória mantém uma invencibilidade, 23 jogos, se eu não me engano, né? No último minuto, gol do Yuri Castilho, um golaço por sinal. O Vitória acaba de derrotar o Sport Clube Bahia na primeira final do Campeonato Baiano 2024. Um jogão de bola que teve um primeiro tempo, né, bastante cauteloso, as duas equipes se estudando muito, né, com poucas chances claras de gols. Aliás, as duas boas chances de ambas as equipes. Primeiro foi o Marcos Felipe, deu no pé do Alejandro, que sem goleiro, vejam bem, sem goleiro, sem ninguém marcando próximo dele, conseguiu chutar para fora, que poderia, né, ser a abertura do placar. E aí no último minuto do primeiro tempo, também num erro individual do Lucas Arcanjo, que saiu muito mal, com tempo de bola errado, a bola sobrou na cabeça do Tassiano, que cabeceou, e o Wagner Leonardo acabou salvando, que também poderia ser a abertura do placar por parte da equipe do Bahia. O segundo tempo voltou sem modificações. Aliás, primeiro parabenizar o Rogério pela escalação do Juba, né? Pela primeira vez ele entrou com esse esquema tático, e foi um esquema que até a hora que o Rogério não mexeu na equipe, foi um esquema tático que deu certo, né? Porque o Juba começou a jogada do primeiro gol, foi importantíssimo, deixou o Caule em condições para fazer o gol. O Caule, inteligentíssimo, atravessou a bola dentro da área e o Tassiano fez 1-0. E depois, aos 20 e poucos minutos, o próprio Juba deu um cruzamento no pé do Caule, que também teve muita frieza para fazer o 2-0. E aí você imagina o quê? Você jogando no campo do adversário, consegue abrir um placar numa final de 2-0. Você imagina que o Bahia vai ter um elenco recheado, investiu milhões. Você imagina que o Bahia vai administrar o jogo e você vai definir praticamente a decisão do campeonato nesse jogo, né? Levando uma vantagem muito difícil de ser conquistada e que o Bahia acabou jogando fora, né? A partir das substituições do Rogério Ceni, né? Ao contrário do Léo Condé, que veio com o esquema, aquela escalação que a gente já tinha falado no pré-jogo, né? E aí eu peço ao Léo Condé, pelo amor de Deus, você tem Matheus Gonçalves, você tem o Yuri Castilho, principalmente o Yuri Castilho, que faz a função do 9, você não pode deixar esse cara no banco do Alejandro. Com todo respeito ao Alejandro, é um cara esforçado, dedicado, mas como centroavante, você tem o Yuri Castilho no banco, você tem que utilizar. E foi aí que o Léo Condé conseguiu começar a modificar a história do jogo, né? Primeiro a entrada do Matheus Gonçalves, que logo que entrou, o Vitória acabou tomando o segundo gol, mas aí logo em seguida, né, numa jogada pelo lado direito, onde o Dudu acha o Mateuzinho, tenta o chute, a bola resvala no zagueiro Cuesta e sobra para o Matheus Gonçalves fazer o 2-1. O próprio Matheus Gonçalves foi decisivo mais uma vez, no mais um contra-ataque, a jogada pela direita mais uma vez, e aí o Zeca dá um lançamento magnífico para o Yuri Castilho, que faz uma bela jogada, e no rebote do goleiro Marcos Felipe, o Matheus Gonçalves mais uma vez teve frieza, teve qualidade, competência para fazer o gol de empate 2-2. Parabenizar o Léo Condé, que pela ousadia arriscou. Pra você ter uma noção, o Vitória acabou o jogo com o Mateuzinho de segundo volante e 4 jogadores na frente, né? O Zé Hugo, o Yuri Castilho, o Léo Gamalho que entrou e o Matheus Gonçalves. Então o que parece? O Vitória saiu para o jogo, o Vitória arriscou o seu jogo. Em contrapartida, o Rogério Ceni, né, com as alterações, colocou mais um zagueiro, botou o Rezende de volante, trouxe o Vitória para o seu campo, não conseguiu em nenhum momento contra-atacar com eficiência, já que o Ademir não consegue fazer isso às vezes que entra, mas o Rogério pecou, né, porque trouxe o adversário para si e o Vitória soube observar isso. O Léo Condé arriscou o seu jogo, botou o time para frente e foi coroado e premiado no último lance do jogo, com uma jogada mais uma vez que se inicia com o Rodrigo Andrade, um belo lançamento, e o Zeca chega cruzando com inteligência, com rapidez, pegando a zaga do Bahia desprevenida, e o Yuri Castilho, que foi
talvez o grande nome do jogo, ao lado do Matheus Gonçalves, né? Participou de todos os gols e o Matheus Gonçalves fez os 2 gols. Então foram os caras que fizeram a diferença justamente pelo Léo Condé ter arriscado um pouco mais, ter buscado um resultado que parecia, teoricamente, que já estava entregue, né? Quando você toma 2-0 dentro de casa, você imagina o quê? Meu Deus do céu, como é que eu vou buscar reagir? E aí, torcedor do Vitória, parabéns, né? Mais uma vez fez a diferença, não deixou de apoiar o time em momento algum. Você não ouviu nenhum tipo de vaia por parte do torcedor. O torcedor soube esperar o momento certo e o resultado, né, foi essa virada histórica e que traz aí, né, principalmente para o mental do Bahia, um prejuízo muito grande para jogar o jogo de volta na Arena Fonte Nova, né? A gente critica muito, principalmente quando o Léo Condé não arriscava, né? Durante o campeonato tiveram algumas oportunidades que ele teve a chance de arriscar um pouco mais, de botar um time mais para frente. Ele acabou não fazendo isso, mas hoje sim. Hoje o Léo Condé arriscou, botou o time lá na frente e deu resultado. É lógico que são coisas pontuais, cada jogo é uma história, mas você tem que admitir que o Léo Condé hoje foi muito superior, né? Aquilo que ele pensou, aquilo que ele imaginou com relação ao adversário, ele foi muito superior mais uma vez ao Rogério Ceni, que se retraiu, bota um David Duarte, que não é um cara que passa confiança, e aí ele fica com 3 zagueiros, os 3 dentro da área acabaram levando mais 3 gols, né? Outros 3 gols dentro do Barradão, e aí dá essa chance e essa possibilidade do Vitória jogar por um empate na Arena Fonte Nova no próximo domingo. Nada decidido, nada pronto, mas a esperança e a certeza de que veremos mais um Bavi no domingo que vem, de muita emoção, de muito equilíbrio, mas acima de tudo, de muita empatia, né, com o que viveu o time do Vitória hoje jogando no Barradão e daquilo que vai viver a equipe do Bahia jogando na Arena Fonte Nova no próximo domingo, que eu tenho certeza que vai estar completamente lotada para apoiar e tentar reverter esse resultado adverso que foi hoje lá no Barradão. Tá certo, galera? Esse é o momento feedback de hoje. Aproveita, pô, deixa o likezinho, o último vídeo deu like bons aí, hein? Então não esquece de deixar seu like, ativa a notificação, sempre que tiver vídeo vai chegar até você. Se inscreve no canal, rumo aos 30 mil inscritos, pra gente tá aí nessa emoção vivida hoje. Fazia muitos anos que eu não via um Bavi tão emocionante, tão equilibrado, onde o torcedor foi o maior premiado, principalmente pelo segundo tempo jogado pelas duas equipes. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.